Então vamos lá, né? Vamos tentar seguir aqui essas imagens. Aqui a gente tem uma bactéria e o bacteriófago, que é o vírus que vai infectar a bactéria. No caso aqui, né, a bactéria vai ser o hospedeiro. Então, nesse vírus aqui, nesse bacteriófago, a gente tem a estrutura aqui de cima que a gente chama de cabeça, que é onde está o material genético desse vírus. Aqui nessa região a gente tem a bainha. Né? Essa bainha ela vai ser importante porque ela pode sofrer contração. E aqui as outras estruturas, né? A fibra da cauda, que vai ser o que vai, né, se ligar à membrana aqui da bactéria. A placa basal, que é a parte de baixo dessa bainha. O fixador, que é uma estrutura que tem aqui na parte de baixo, né? A parede da bactéria, a membrana da bactéria, o citoplasma, tudo normal aqui. O que vai acontecer? O bacteriófago, ele reconhece e é reconhecido pela membrana. Quando isso acontece, a bainha ela vai ser contraída, como se fosse uma injeção mesmo. O eixo da cauda aqui, né, que está aqui embaixo, com o fixador, ele vai penetrar na membrana da bactéria e vai expor o material genético, que no caso aqui é o DNA. Quando esse DNA ele entra na célula, o que vai acontecer? Ele vai se encaixar no DNA da bactéria e quando a bactéria for fazer a leitura desse DNA, ela vai fazer a leitura da informação genética do vírus. Qual é essa informação genética? Produzir mais bainhas, mais cabeças, mais fibras, mais DNA, para que o vírus seja remontado dentro dessa célula em grande quantidade. Em grande quantidade até que não seja mais possível essa célula bacteriana segurar todos os vírus aqui dentro. E aí essa célula vai romper, vai sofrer a lise, esses vírus que foram formados aqui dentro vão parasitar outras células. Certo? Basicamente é isso que vai acontecer. Então, o DNA do vírus vai se inserir no DNA da bactéria. Isso vai fazer com que a bactéria, né, use o maquinário de fabricação de proteínas, o maquinário de fabricação de substâncias para formar as partes do vírus, para que ele se junte, forme um vírus novo e depois vai infectar outras células. Outra forma de infecção também é o que acontece no vírus da gripe. Aqui, né, na membrana externa, a gente tem os ligantes. Então, esses vírus eles vão se encaixar nos receptores da membrana. Quando isso acontece, né, quando esses receptores são ativados, a membrana ela vai começar a englobar esse vírus. Então, aí vai ser um processo de endocitose. Esse endossoma, né, que é o vírus dentro da membrana aqui, ele vai se romper, vai liberar o material que está dentro do vírus. Esse vírus aqui, no caso, é um vírus de RNA. Então, o RNA do vírus vai entrar no núcleo da célula, certo? Esse RNA do vírus vai gerar um RNA mensageiro e esse RNA mensageiro vai para fora da célula, porque lá fora da célula o RNA mensageiro vai se ligar ao ribossomo e vai começar a formar as proteínas, certo? A gente também tem a síntese de outro RNA aqui do vírus. Esse RNA do vírus aqui é o que está lá dentro da cápsula proteica, do capsídeo. Então, o RNA do vírus vai ser fabricado aqui dentro do núcleo também, vai ser colocado para fora da célula. As proteínas foram formadas aqui, vão formar os capsídeos. Isso tudo vai se unir e quando o vírus sair, aqui eu já tenho, né, os receptores virais,
E aí na hora que ele sai, ele tira um pedaço dessa membrana, né? Ele vai fazer uma exocitose, e aí o vírus sai com os receptores de membranas aqui de novo viram, ou o vírus completo está formado para parasitar outras células. Notem que aqui eu não tenho rompimento de célula para parasitar outras não, eu só uso o maquinário mesmo para formar outros agentes aqui, tá? E é mais ou menos o que vai acontecer com a AIDS também. No caso da AIDS, o vírus ele vai ser reconhecido aqui, né, pelas proteínas de membrana. No caso aqui, o vírus da AIDS ele vai parasitar a célula CD4. Quando o vírus se liga aos receptores, ele é como se ele estivesse abrindo uma porta, então ele tem uma entrada liberada na célula que ele vai infectar. Vejam que aqui eu não estou englobando o vírus. A cápsula externa dele, a membrana externa dele está se unindo à membrana plasmática. E aí essa união da membrana plasmática vai abrir essa membrana externa e aí vai começar a desintegrar o capsídeo, né, que é a membrana que está do lado de fora. E aí, quando eu desintegro esse capsídeo, eu vou ter a liberação de enzimas e do RNA. No caso aqui, o RNA, o que ele vai fazer? Esse RNA, por causa da transcriptase reversa, o RNA ele vai formar o DNA. Vendo aqui uma membrana dupla. Esse DNA do vírus vai entrar no núcleo da célula, e aí uma das proteínas que tinha dentro do vírus aqui, que a gente chama de integrase, ela vai voltar para o núcleo aqui também e vai integrar, vai juntar o DNA que foi formado pela transcriptase reversa ao DNA da célula. Quando isso acontece, toda vez que a célula agora usar o maquinário dela para fazer a síntese de proteína, ela vai ler a proteína, né, o DNA, que foi fabricado pelo vírus. Então, o RNA vai para fora da célula, vai acontecer a síntese de proteína, vai formar material genético, forma de novo o vírus, ele vai para a membrana da célula, do mesmo jeito que ele integrou a membrana, agora ele vai tirar o pedacinho que ele colocou lá na frente. E aí o vírus sai inteiro de novo para parasitar outras células. Certo? Basicamente são esses 4 tipos de infecção que o vírus ou os vírus conseguem fazer no nosso organismo. E aí vem as pesquisas para medicamentos contra o vírus. Existem alguns medicamentos que são chamados de retrovirais, que eles vão impedir exatamente, né, ou as enzimas da transcriptase reversa ou da integrase de atuarem. E aí, como elas impedem essas proteínas de atuarem, essas enzimas de atuarem, a gente não consegue formar o vírus. É um dos medicamentos que a gente tem, mas não serve para todas as doenças, só para aquelas que têm a transcriptase reversa. Certo? No próximo slide eu vou começar já, no próximo vídeo eu já vou começar mostrando para vocês uma animação de como acontece isso.